professor. Seja muito bem-vindo ao quarto trimestre da Escola Sabatina do ano de 2013. É com grande alegria que estou aqui para apresentar a vocês os materiais que preparei com muito carinho para serem utilizados com as crianças de suas igrejas. Este é um trimestre muito especial, porque é o trimestre do Natal. Decore a sua sala muito bem bonita para as suas crianças, que ela fique alegre, para que suas crianças possam se sentir bem. Como sugestão de incentivo de presença, preparei aqui este porta-enfeite. Eu chamei de porta-enfeite. Ele lembra um porta-chaves. Na realidade, cada criança não vai colocar uma chave, sim um enfeite de Natal, no qual ela poderá levá-lo para casa no final do trimestre. Então, este porta-enfeite ficará vazio na entrada da sala, na porta, e cada criança que chegar colocará um sininho, ou uma árvore de Natal, ou um cupcake aqui nos ganchinhos. Como incentivo de verso áureo, também lembrando as lições e o Natal, preparei aqui este anjo. Quando você comprar este incentivo, virá somente o anjo com 6 estrelinhas. Então, esse incentivo serve a 6 crianças. Esse cenário é uma sugestão que eu preparei para vocês fazerem na sala de vocês. Então, aqui é uma base de isopor e esse enchimento ele está simbolizando a nuvem. É enchimento para boneca, você pode usar manta acrílica também. Eu só salpiquei glitter e pintei com tinta azul. Qualquer tinta, pode ser guache, tinta para tecido, qualquer tinta azul. Então você simboliza que o anjo está nas nuvens. Cada criança que falar o seu versinho vai escolher uma estrelinha, a cor que ela quiser. E você poderá colocar nessa estrelinha também a foto da criança ou o nome. Então na estrelinha tem um prendedor. E cada criança que falar o verso áureo colocará uma estrelinha aqui na mão do anjinho. No final do trimestre, a criança também poderá levar essa estrelinha para ser colocada na sua árvore de Natal em casa. As lições, esse trimestre, ela vai abranger a Inglaterra e Grécia, Macedônia. Então aqui nós preparamos as bandeiras da Macedônia, da Grécia e da Inglaterra. Então nós temos aqui. Nós chamamos de cantinho missionário, porque na realidade não é um incentivo, é só objetos que lembram o lugar para onde vai a oferta. Aqui nós temos o colégio que vai ser reformado na Inglaterra. E na Inglaterra nós temos aqui, lembrando a Inglaterra, temos o ônibus de 2 andares, vermelho, que ele circula por toda a Inglaterra. Então esse ônibus, ele é o recipiente da oferta. Então aqui atrás nós temos o lugar para que a criança coloque a oferta. Você pode ter esse ônibus, as bandeiras e o colégio no cantinho das missões. A criança poderá vir e colocar a oferta aqui no ônibus, ou cada sábado um aluninho vai recolher a oferta. Lembrando que nós temos que dar oportunidade a todas as crianças para que todas elas recolham a oferta a cada sábado. Esses incentivos de presença, de verso áureo e oferta, vocês podem utilizar no hall, jardim e primários. Agora vamos à apresentação da lição do hall. Começamos com a cura do aleijado. Aqui nós preparamos um templo, onde tem o aleijado, que está na porta do templo pedindo esmola, e um chapeuzinho com um dinheirinho que as pessoas passavam e depositavam ali. Depois, quando ele foi curado, ele ficou tão feliz, ele tirou todos os paninhos que ele tinha na perna, e ele saiu de lá muito feliz, balançando as suas perninhas. Então aqui atrás nós temos um movimento
da perninha do aleijado, aonde você pode fazer com que ele fique sentadinho e depois, quando ele é curado, você retira o paninho da perna dele e faz com a criança, que ele ficou muito feliz quando ele foi curado pelos discípulos. A nossa próxima lição é a viagem de Paulo. Então aqui eu preparei um cenário de mar, onde você tem um barquinho, que você vai simbolizar a tempestade, que o barco está balançando muito, Paulo dentro do barco, a nuvem com a chuva e os raios, né, simbolizando a tempestade, e aqui o anjinho que Deus enviou para guardar o barco de Paulo durante a tempestade. Então aqui você vai simular a tempestade nas ondas, né? E é muito importante você também vivenciar a lição com a criança, utilizando o material e a criança também participando. A próxima lição fala sobre anjos cantando. Começa com o nascimento de Jesus. No kit que você vai comprar, o nascimento de Jesus não vem junto com a lição, porque nós já fizemos, e você que tem acompanhado o trabalho da Tia Sô sabe que nós fizemos aí várias vezes o nascimento de Jesus. Mas eu trouxe aqui só para você lembrar que o ano passado eu fiz um avental de história com esses personagens aqui: José, Maria, a manjedoura, o rei mago e os pastores, e também os bichinhos que você vai acrescentando. Então, na lição do rol, você começa falando sobre o nascimento de Jesus, que Jesus veio ao mundo como bebê, mas que ele foi para o céu. E lá no céu, é aí que entra essa parte da lição da nova terra. E lá no céu, Jesus, ele virá nas nuvens. Ele está preparando um lugar para nós e ele virá nos buscar. Então você vai descer Jesus aqui e colocá-lo na porta da cidade. E o que vai ter lá no céu? O que será que Jesus está preparando para nós lá no céu? Lá no céu nós vamos ver quem? Jesus. Vamos conhecer Jesus. E também vamos conhecer o nosso anjo da guarda. E nós vamos também lá no céu receber uma harpa. Aqui também é um dedoche. E também vamos receber vestes brancas e uma linda coroa. Nesse momento você pode colocar uma coroa na cabecinha de cada criança e também vesti-las com as vestes brancas, simbolizando o que Jesus está preparando para nós no céu. Então, só recapitulando, no kit da lição do rol, para as 3 lições, você tem o cenário da cura do aleijado, você tem o cenário da tempestade de Paulo e o cenário da nova terra. Você pode, claro, incrementar a sua lição utilizando objetos concretos com a criança e também utilizar os personagens de outras histórias, assim como foi essa nossa sugestão. Já houve aqui a história do nascimento de Jesus, que você vai estar repetindo com as crianças a mesma historinha utilizando este material. Agora vamos à apresentação da lição do jardim. Nós temos aqui um cenário com a Tabita. Então eu tenho aqui a Tabita, que é um dedoche, a cestinha de tecidos e roupinhas e o varalzinho de roupa. Por quê? A Tabita, ela era uma moça que ajudava muitos pobres. Ela doava roupas, ela cuidava dos doentes e por isso nós colocamos aqui simbolizando o que Tabita fazia. A lição do jardim, esse trimestre, é diferente da do rol. Então, não é um complemento, e sim, aqui, tudo que eu vou mostrar faz parte de um kit, tá? A única lição que repete no rol é a viagem de Paulo, mas vocês terão também um cenário aqui para contar essa história. Então, esse primeiro cenário
é a Tabita. Neste mesmo cenário, você vai poder contar as outras histórias. Neste mesmo cenário, você vai contar a história de Paulo, quando ele está viajando para Damasco, que ele vê uma luz muito brilhante, e essa luz você vai colocar aqui, você vai grudar aqui, e ele cai do cavalo por causa dessa luz e ele fica cego. Então, para simbolizar Paulo cego, porque depois ele coloca uma venda nos olhos, aqui também eu tenho a venda que eu coloco no olhinho de Paulo, para simbolizar que ele não está enxergando. Ainda no mesmo cenário, você tem aqui a prisão onde Paulo estava, que também você pode utilizar a mesma prisão para Pedro, quando foi liberto. E também tem o anjo. Este anjo também você vai utilizar para a história, a viagem de Paulo. Então aqui eu tenho para o cenário a prisão, onde você vai colocar Paulo, e também você pode colocar o companheiro que estava junto com ele, né? Silas, aqui dentro da prisão. E o cenário é um cenário neutro, que você pode utilizar para contar outras histórias também. Nós temos aqui também o cenário para a história da viagem de Paulo. Então, o cenário de mar, com o barco que também movimenta, onde você vai poder simbolizar para a criança que o barco estava balançando bastante devido à tempestade. A nuvem com a chuvinha, os raios, e também o anjo que Deus enviou para guardar Paulo, que aparece aqui como nosso personagem principal, e as outras pessoas que estavam dentro do barco. Este cenário acompanha também a lição do jardim. E nunca se esqueça de você vivenciar a história com a criança. No momento que você estiver falando do barco balançando, falando do barulho da tempestade, você deve vivenciar essa parte da história com a criança. O outro cenário que nós temos para a história é esse daqui, que você vai utilizar o mesmo, e aqui essa história é a palavra de Deus. Então nós temos aqui o Felipe, eu coloquei um durex atrás para a gente grudar com mais facilidade, e aqui o etíope que vinha vindo na estrada e ele estava lendo a Bíblia e ele não entendia o que ele estava lendo. Então Felipe foi ajudá-lo a entender o que ele estava lendo na Bíblia. Então nós temos aqui o cavalo, que é o mesmo que você utilizou na história de Paulo. Eu só acrescentei aqui a amiga e os personagens. E o cenário também, o mesmo cenário. Bom, quando você adquirir o material da Tia Sô, você vai adquirir esse kit aqui. E você pode contar 5 histórias com esses cenários. A última história, que começa em dezembro, é sobre o Natal. Como eu já disse, nós já preparamos a história do nascimento de Jesus. Então, você vai poder utilizar aquilo que você já tem na sua igreja, ou mesmo os materiais da Tia Sô, que também já fizemos várias vezes sobre o nascimento de Jesus. Então, só para você recordar, se você ainda não tem, você pode adquirir. E se você já tem, procure lá no seu armário, que você vai ter novamente essa história para você utilizar o mesmo material. Esse é o material para contar a história do nascimento de Jesus. Então, se você o ano passado comprou, você pode utilizar novamente. Ele não está incluído no kit da lição, mas é um material que vale muito a pena nós termos na nossa igreja, porque você pode também utilizar nos cultos com a criança na sua casa e também no momento de adoração infantil. Esse trimestre nós temos uma novidade. A Tia Sô preparou um material especial para a classe dos primários. Então nós temos aqui para a primeira história, gigantes e gafanhotos. As frutas grandes
lá da terra de Canaã, porque é sobre isso que fala a nossa história. O gafanhoto, Josué e Caleb. Os personagens, eles não são dedotes. Vocês podem utilizá-lo no flanelógrafo ou então desta forma aqui, com o suporte para que eles fiquem em pé. Aqui nós temos o muro de Jericó, a casa da Raabe aqui na janela e a fita vermelha, que simboliza o sinal para que a casa dela não fosse destruída. Então aqui nós temos os personagens, os soldados e o sacerdote que estavam tocando trombetas. Então no momento da história que você estiver contando que eles estão andando em volta do muro de Jericó, no momento da caída do muro, você vai fazer assim, para que o muro caia de verdade. Aqui nós temos a história da transformação da água do vinho, do milagre de Jesus. Então nós temos aqui como sugestão os personagens, porque a história é a história de um casamento. Então aqui eu preparei uma noiva e um noivo e também o bolo de casamento. Claro, você na sua sala, você poderá fazer uma mesa também simbolizando com um bolo artificial de casamento. Você pode vivenciar e deve vivenciar a história com a criança. Como era a festa de casamento, como são as festas hoje, levar convite de casamento para a criança ver algo de casamento. Então você vai vivenciar a história. E aqui nós temos dois jarros, um com água e outro simbolizando o vinho. E Jesus aqui também. Agora, com sugestão, se você adquiriu a lição do rol ou do jardim que vem este cenário, você pode utilizar esse cenário também para contar as histórias dos primários, porque a minha sugestão aqui foi colocar os personagens no suporte, mas você também pode colocar ou no flanelógrafo ou em algum cenário como este aqui. Esta é a dica. Este é o material da Tia Sô. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, esse material é um material de evangelismo e contribui para que você leve suas crianças aos pés de Jesus. Bom, eu vou ficando por aqui. Trimestre que vem tem mais. Espero vocês. Tchau!